Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor José Marques de Química do Colégio Ari de Sá e estamos juntos nesse projeto Ari Resolve ITA. Hoje vamos resolver a questão 7 da segunda fase do vestibular do ITA 2021. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos. Fique ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 19 horas, tem vídeo novo no canal. Sem mais enrolação, vamos à nossa resolução. Responda as seguintes questões. Sabe-se que a primeira afinidade eletrônica do oxigênio é isotérmica, menos 141 kJ por mol, e a segunda é altamente endotérmica, mais 798 kJ por mol. Justifique a razão pela qual a maioria dos compostos iônicos contendo oxigênio são encontradas na forma do ânion O2-. Então, gente, cuidado com a justificativa que você vai dar. Ele não está pedindo para justificar por que a segunda afinidade eletrônica do oxigênio é endotérmica, não. De novo, vou ler aqui, ó. Justifique a razão pela qual a maioria dos compostos iônicos contendo oxigênio são encontrados na forma do ânion O2-. Ele está pedindo para justificar. Mesmo sabendo que a segunda é muito endotérmica e que vai tornar o ânion O2- mais instável, por que os compostos que têm oxigênio, na maioria dos casos, são O2-? É isso que ele está pedindo para justificar, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, quando você vai ter um composto iônico, que é formado por um cátion de carga, sei lá, X+, mais o O2-, eu vou considerar esses dois íons aqui na forma gasosa, o composto iônico que vai ser formado vai ser C2OX, sólido. Tá certo? Acontece, gente, que essa reação aqui, ela é chamada de equação do ΔH de rede, ou então ΔH reticular, tá certo? O que é o ΔH de rede? O ΔH de rede, ele pode ser definido como a energia liberada quando os íons gasosos se ligam para formar o composto iônico sólido. Então, se a energia liberada, esse ΔH de rede vai ser um valor negativo. E quando a gente pensa em energia liberada, isso significa que aumentou a estabilidade do sistema, né? Por quê? Porque eu tenho uma carga positiva se ligando com uma carga negativa. Positivo gosta de negativo, né? Então isso é um fenômeno favorável. Aí acontece que quanto mais negativo for esse ΔH de rede, mais favorável em termos de entalpia vai ser esse processo, tudo bem? E do que vai depender quanto mais negativo for isso? A gente pode pensar de maneira simples, gente, em termos de lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb que vocês normalmente aprendem lá na física mesmo, tá? Isso daqui não é a maneira mais, digamos, formal de analisar isso, mas pode ser utilizada para você entender o porquê isso acontece. A força elétrica, ela pode ser escrita como K vezes o módulo das cargas dividido pelo quadrado da distância, né? Então acontece o seguinte, vocês podem verificar que quanto maior for o módulo das cargas, quanto mais positivo, quanto mais negativo, maior vai ser a força de atração. Quanto maior for a força de atração, significa que aqueles íons querem se ligar muito, tá certo? Então isso daqui, ó, tá associado com uma alta atração, uma forte atração, tá? E isso quer dizer o quê? Que vai liberar mais energia, tá certo? Se libera mais energia, o que acontece? Todo processo, gente, na natureza acontece, no universo acontece com o sentido de diminuir a energia do sistema. Então, quanto mais negativo for, ou melhor dizendo, né? Quanto mais energia for liberada, mais favorável vai ser. Então, o que a gente tem de favorável num íon O2-? Ele é pequeno, então a gente ainda tem a contribuição aqui, ó, da distância, né? Porque quanto menor a distância, isso também vai aumentar a atração. E tem o fato da carga ter um módulo relativamente alto, que é 2. Quando você fala de cátions, dos compostos mais comuns, ou ânions, você não tem cargas normalmente muito altas, né? A maioria dos compostos iônicos tem cargas 1, 2, 3. Então 2 é considerado um módulo alto para uma carga, seja positiva ou negativa. A gente está falando do módulo. Ou seja, por que os compostos contêm oxigênio? Porque o fato dele ser um íon pequeno
e ter uma carga alta em módulo vai fazer com que a atração no composto iônico seja maior, liberando mais energia, tornando o processo mais favorável. Consequentemente, mesmo a segunda afinidade eletrônica sendo positiva, a maioria dos compostos iônicos vai ter como principal íon o O2-, tá certo? Então essa é a justificativa para esse item. Esse caminho que eu fiz a lei de Coulomb, na verdade nem precisaria estar na justificativa da sua questão. Agora, esse texto que eu falei há pouco tempo, falando do fato da carga e do tamanho do oxigênio, precisaria estar, é a principal justificativa, tá certo? Então pronto, esse foi o primeiro item. A primeira energia de ionização para o oxigênio, 1.313,9 kJ por mol, é menor do que a primeira energia de ionização para o nitrogênio, 1.402,3 kJ por mol. Enquanto um comportamento oposto é observado para a segunda energia de ionização para o oxigênio, que é 3.388,3 kJ por mol, e nitrogênio, que é 2.856 kJ por mol. Justifica esse comportamento. Então aqui a gente vai ter duas justificativas, tá? Esse item é como se fosse duas questões, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro é falando a respeito da primeira energia de ionização, né? Então vamos escrever aqui a configuração eletrônica dos dois elementos. O nitrogênio, você pega lá na folha de dados, ele tem 7 elétrons na eletrosfera. Então a configuração vai ser 1s2, 2s2, 2p, 3, tá certo? O oxigênio, ele vai ter configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p, 4. Então, por que a primeira energia de ionização do oxigênio vai ser menor do que a do nitrogênio? Porque quando você olha aqui para o subnível 2p4 do oxigênio, a gente tem mais elétrons do que no 2p3 do nitrogênio. E é daqui que vai sair o elétron, né? Porque a energia de ionização é a energia necessária para retirar o elétron do átomo na fase gasosa. Aí esse elétron vai sair de onde? Da camada de valência. Se a gente tiver mais de um subnível na camada de valência, sai do subnível mais energético, que no caso é o 2p. Quando a gente observa aqui o nitrogênio e o oxigênio, no oxigênio existe um elétron a mais, tá? Então, química, a gente precisa ver um comportamento, dados, a gente precisa de dados, e a gente justifica o que acontece baseado no que a gente analisa, tá certo? Olha só, 2p4, a gente pode dizer que a gente tem uma maior quantidade de elétrons, mais elétrons, consequentemente, há uma maior repulsão, certo? Com essa maior repulsão, esse elétron aqui do oxigênio, ele fica mais fácil de remover. Ora, mas se ele é mais fácil de remover, quer dizer que a energia de ionização é maior ou menor? É menor, porque eu preciso dar menos energia para ele ser removido. Portanto, a primeira energia de ionização é menor no caso do oxigênio. Beleza? Isso é a justificativa da primeira parte da questão, né? Da primeira energia de ionização. A segunda, o comportamento muda. Então, vamos justificar. Vamos agora para a segunda energia de ionização. O que vai acontecer aqui? Inverteu, né? Ora, vamos escrever a configuração. Segunda energia de ionização, gente, vem a partir do primeiro cátion, ou seja, do cátion monovalente. Então, a configuração eletrônica era 1s2, 2s2, 2p3, né? Quando ele perder um elétron, ele vai ficar 2p2, tudo bem? A gente pode até escrever o seguinte, ó, o subnível 2p do nitrogênio, ele é assim. A gente vai ter aqui 3 orbitais e apenas 2 elétrons, né? Segundo o princípio da construção, ele vai estar assim, beleza? Agora vamos para o oxigênio. O O+, é 1s2, 2s2, 2p3, tá certo? Então esse 2p3 aqui, vamos escrever como está o subnível 2p do oxigênio. 3 orbitais, e aí a gente vai ter 3 elétrons desemparelhados, né? No item passado, ou melhor, na primeira justificativa, na justificativa passada, a gente usou repulsão, né? Então a repulsão era maior
no caso do oxigênio, ficava mais fácil de remover o elétron. Se você tentar usar a repulsão aqui de novo, você vai encontrar algo diferente do que está no item. Então você precisa usar uma justificativa que coincida com o que está no item, né? Existe uma coisa muito interessante dentro da atomística, e isso acontece para orbitais cada vez mais afastados do núcleo. Acontece principalmente para orbitais do tipo D e do tipo F, mas acontece em escala menor para o P também, que é o seguinte: quando você tem um subnível totalmente preenchido, ou seja, todos os orbitais emparelhados, ou totalmente semi-preenchido, com todos os orbitais desemparelhados, isso tende a ser energeticamente mais estável, tá certo? É um fato que é observado e que você pode pensar em termos de simetria de distribuição de cargas, né? Porque cada orbital vai ter uma quantidade igual de elétrons, tudo bem? O fato é que, nesse caso aqui, ó, desse orbital 2p3, quando você tem um subnível, orbital 2p3 não, né? Subnível 2p3. Quando você tem um subnível totalmente desemparelhado, ou semi-preenchido, né? Tanto faz. Desemparelhado. Você tem uma maior estabilidade. Essa maior estabilidade faz com que seja mais difícil de remover o elétron. Se é um subnível mais estável, é mais difícil você fazer alguma modificação nele, né? Então, se é mais difícil remover o elétron, a gente pode dizer que a segunda energia de ionização do oxigênio vai ser maior, tá certo? Perceba que as justificativas que a gente está dando aqui não são das justificativas mais simples que você encontra, por exemplo, em qualquer livro de ensino médio, certo? Esses fatos aqui, eles são mais difíceis, que inclusive vão contra o que normalmente a gente espera, tá? Essa daqui não é uma questão considerada fácil, é uma questão considerada difícil, porque os temas delas são difíceis, assim como ela é longa, tá? Mas a gente vai conseguir desenrolar, beleza? Agora vamos para o item C. A primeira energia de ionização para o sódio, 495,8 kJ por mol, é consideravelmente maior do que a do potássio, 418,8 kJ por mol. Um comportamento semelhante pode ser observado para o magnésio e para o cálcio. No entanto, essa tendência não é observada para os elementos químicos alumínio, 577,5 kJ por mol, e gálio, 578,8 kJ por mol. Justifique esses comportamentos. Aqui a gente vai ter 3 justificativas, né? Não é uma questão nem fácil nem pequena. Olha só. Os primeiros estão de acordo com o que a gente espera. Por quê? São elementos que estão no mesmo grupo. O potássio vem logo depois do sódio, na família 1A. O elemento maior, então a energia de ionização diminui. Mesma coisa, magnésio e cálcio. Então esses 2 pares de elementos vão ter a mesma justificativa. Isso já é bom de você identificar, beleza? Porém, olha o que acontece com alumínio e gálio lá na família 3A. O gálio vem logo abaixo do alumínio. Então, maior elemento, energia de ionização era para diminuir, mas ela aumenta um pouquinho, tá? Ah, professor, mas é muito pouco, mas é o suficiente para você ver que isso daqui não é uma diminuição de energia de ionização. Muito pelo contrário, é um aumento de energia de ionização. Ou seja, é uma exceção ao que a gente aprende normalmente das regras gerais, né, de propriedades periódicas. Mas, bora lá. Primeira justificativa é o caso de sódio e magnésio e o potássio e cálcio, né? Vamos a partir das configurações eletrônicas, né? O sódio tem configuração eletrônica 11. Você faz a configuração, isso daqui vai dar o seguinte, eu vou usar a configuração simplificada de gás nobre para a gente ganhar tempo. Vai ser neônio, 3s1, ao passo que o magnésio vai ser neônio. Neônio tem 10 elétrons, por isso a gente pode fazer isso, 3s2. O potássio tem 19 elétrons, vai ser neônio, ou melhor, argônio 4s1, ao passo que o cálcio vai ser argônio 4s2. Foi por isso que eu juntei sódio e magnésio
potássio e cálcio aqui, porque a gente já vê que o sódio e o magnésio são da terceira camada e o potássio e o cálcio são da quarta, beleza? Mas aí, agora vamos juntar sódio e potássio, são da família 1A, e magnésio e cálcio são da família 2A. Aqui foi só para ver a quantidade de camadas, tudo bem? No caso, magnésio. Para o sódio e potássio, a gente tem aqui ó, que o raio atômico aumenta, né? A gente sai da camada 3 para a camada 4. Então, de maneira abreviada, eu vou colocar assim, ó, o raio atômico aumenta. Quando o raio atômico aumenta, a gente pode dizer que a energia de ionização diminui, beleza? Isso aqui é um comportamento esperado. Tanto se a gente estiver no mesmo período, com a mesma quantidade de camadas, quanto se a gente estiver em um mesmo grupo com a quantidade diferente de camadas. Isso a gente pode dizer que é válido, tá certo? Agora, para o magnésio e cálcio, mesma coisa, né? A gente tem um maior raio atômico. Se o raio atômico é maior, a energia de ionização é menor, beleza? Agora, vamos para nosso segundo ponto, que é quando tem uma variação da tendência que a gente espera, né? No entanto, essa tendência não é observada para o alumínio e para o galho. O que acontece no alumínio e no galho? O alumínio, gente, 13 elétrons, tem configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, certo? O galho, dessa vez eu vou colocar todos os elétrons para explicitar uma coisa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, finalizando aqui embaixo, 4p1, tá certo? Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Começou a aparecer elétron do tipo D, tá? Quando a gente tem elétron do tipo D, a coisa muda um pouquinho de figura. O galho vai ficar assim, gente. Vou colocar aqui o núcleo positivo, tá? Aí ele tem 4 camadas, né? Então vamos lá, primeira, segunda, terceira e a quarta bem aqui. Nessas camadas iniciais, a gente tem um fenômeno que é conhecido como blindagem eletrostática. É algo bem intuitivo. Os elétrons mais internos, eles blindam a ação do núcleo, né? Por isso que a gente tem até a chamada carga nuclear efetiva, eletrostática. A carga nuclear efetiva é a carga líquida que o núcleo exerce sobre a camada de valência, uma vez que a repulsão das camadas mais internas é vencida. Só que tem um detalhe. Aqui na camada 3, a partir do quarto período, começam a aparecer os elementos de transição externa, né? Que são os elementos que têm o orbital 3D. Então a gente tem aqui 3s, 3p, nessa camada, ó, 3s, 3p e 3d, certo? Só que os orbitais 3D são muito afastados do núcleo. Se eles são afastados do núcleo, significa que eles apresentam uma baixa blindagem. Então o que acontece? Essa baixa blindagem eletrostática, gente, faz com que os elétrons sejam mais atraídos do que deveriam. Porque, olha só, o 3D está mais afastado do núcleo. Então, por mais que tenha 10 elétrons lá, são 10 elétrons que estão mais dispersos no espaço. Então, o núcleo deveria ser barrado pelos orbitais do tipo 3D. Mas eles estão tão distantes que essa blindagem não vai ser tão efetiva. Então, o que acontece? O núcleo ele vai conseguir atrair mais a camada de valência. Se o núcleo atrai mais a camada de valência, o que acontece? Vai ser mais difícil de retirar os elétrons na hora da ionização. Se é mais difícil de retirar elétron, a energia de ionização vai ser maior do que o esperado. Só que é tão maior que a energia de ionização, no lugar de diminuir quando vai do alumínio para o galho, ela faz aumentar um pouquinho, tá certo? Qual é a justificativa, então? A presença dos elétrons do tipo D, de baixa blindagem eletrostática, fazem com que o núcleo exerça uma maior atração na camada de valência. Essa maior atração na camada de valência faz com que seja mais difícil remover o elétron do galho, aumentando assim a energia de ionização, fazendo com que ela seja maior do que a energia de ionização do alumínio, tá certo? Essa é a justificativa. Aí, em termos de texto, né, escrito, riscado aqui para vocês, isso daqui é mais
um norte, tá certo? A justificativa principal é o que eu acabei de falar para vocês. Então, essa justificativa aqui também é uma justificativa complicada, tá? Essa questão, ela foi uma questão difícil. Juntando isso aqui com outras questões difíceis que a gente teve nessa segunda fase, não foi uma prova das mais leves, tá certo? Essa prova aqui, ela resolveu pegar um pouquinho mais, principalmente algumas questões que, além de um pouquinho mais complicadas, elas também eram questões um pouco mais longas, tipo essa, beleza? Você colocar essa justificativa escrita num texto não é das coisas que é mais rápida, além do fato de você se tocar que essa questão é feita assim, tá certo? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer ver a nossa equipe de professores resolvendo aqui. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu!